Olá, pessoal do Integral, terceira série. Vamos aí para mais uma aula de História do Brasil, dando continuidade ainda sobre o governo de José Sarney. No outro vídeo, né, a gente discutiu a questão da redemocratização e dos planos econômicos do governo Sarney, né, que foram vários. E aí o Sarney ele vinha com duas propostas em seu governo, né? Primeiramente, recuperar a economia, tá certo? E levar o Brasil para, de fato, ser um país democrático, tá? No plano econômico, foi uma tragédia, né? Não deu os bons resultados, não teve resultados positivos. No plano político, né, na questão da redemocratização, de fato, isso aconteceu, tá certo? Então, aí a gente vai pensar na questão da política, né? Então, o governo Sarney, ele vai se responsabilizar, né, em tornar o Brasil um país democrático. E aí, em maio de 85, foi aprovada a emenda constitucional, né? Até porque a gente está vivendo ainda, né, sendo regido pela Constituição de 67, aquela Constituição ainda do regime militar, né, de 67, lá do governo do Castelo Branco, tá certo? E aí, uma emenda, né, de 85, de maio de 85, vai garantir as eleições diretas para presidente, governadores e prefeitos. Não, lembra que a primeira eleição após o golpe, né, após o regime, é indireta, tá? No caso, essas eleições aí serão marcadas para 89, tá certo? E aí vai ter eleições para governadores antes disso, não era no mesmo período, no mesmo ano, tá certo? E nessas eleições legislativas, que no caso aconteceu em 86, não para o executivo ainda, tá certo? O PMDB vai garantir aí a maioria, né, nas duas casas, né, nas duas casas federais. 54% das cadeiras da Câmara dos Deputados, da Câmara Federal, e 62% das cadeiras do Senado. E aí isso mostra, gente, um saldo positivo, né, para o PMDB, dessa herança que eles tiveram, né, do regime militar. A população ainda conhecia muito o PMDB, né? Até hoje o PMDB figura, né, como um dos grandes partidos, né, tanto do Senado como também da Câmara dos Deputados e também nos estados, tá certo? Nas assembleias estaduais, nas prefeituras, né? Enfim, ainda é um grande partido, isso é herança do regime militar, tá certo? Que era o partido de oposição. Os congressistas eleitos em 86 são os mesmos que vão aprovar a Constituição de 88, chamada de Constituição Cidadã por Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, que era do PMDB, e ele vai ser aí o presidente, né, dessa Assembleia Constituinte, chamada de Assembleia Cidadã, porque várias minorias participaram aí do processo, né, de construção dessa Constituição. E ela vai ser promulgada, né, em 88. Ela é promulgada porque várias pessoas, né, vários grupos, vários setores da sociedade vão participar. A gente vai ter indígenas, quilombolas, mulheres, né, e várias outras associações que participaram da construção da Constituição de 88. E aí algumas imagens, né, tem uma imagem aqui, né, com indígenas participando, né, desse processo, tá certo? E aí algumas características da Constituição de 88, né? Voto obrigatório dos 18 anos aos 70, né? 16 anos, o voto era facultativo, mas já poderia, por exemplo, tirar o título de eleitor, né? Entre 16 e 18 anos era facultativo, e dos 18 aos 70 anos era obrigatório, analfabetos poderiam votar, tá certo? Igualdade de direitos entre gêneros, né, igualdade entre homens e mulheres, a questão salarial, mesmo ainda existindo, né, algumas desigualdades, né, mas é garantido na Constituição a igualdade entre os gêneros, tá certo?
Direito à licença maternidade para as mulheres e também a licença paternidade para os homens. Os homens são 5 dias, se não me engano, tá certo? Direito à posse das terras indígenas e quilombolas, né? Tem um grande debate, né, hoje sobre o marco temporal, mas a Constituição de 88 já assegura o direito à posse aos indígenas, tá certo? E aos quilombolas também. Mas aí está uma grande discussão sobre o marco temporal, né? Ainda com relação aos indígenas, a União tem a obrigação de proteger e preservar a cultura indígena, então é obrigação da União mesmo, infelizmente que isso não aconteça, mas é obrigação de preservar a cultura e também as terras indígenas, tá certo? E claro, sem interferir nessa cultura, certo? Direito à liberdade de expressão, proibição da tortura, proibição da censura, né? Tudo isso na Constituição de 88. A prática do racismo é crime inafiançável, né? Mesmo que entre nesse contexto aí a questão da injúria racial e tudo mais, mas enfim, a prática do racismo é inafiançável, né? Algumas características dessa Constituição. Eu trago algumas outras questões para a gente discutir, né? Ainda referente, isso é tudo sobre o governo de Sarney, tá, gente? Referente ao governo de José Sarney, presidente do Brasil, de 85 a 90, selecione a alternativa incorreta. Durante seu governo, estabeleceu-se o seguro-desemprego, sim, né? Inclusive foi no primeiro plano cruzado, né? Primeiro plano econômico do governo de José Sarney. Letra B, houve reaproximação do Brasil com a Argentina e Uruguai para a criação do Mercosul, uma alternativa verdadeira, né? O Mercosul, se não me engano, vai ser fundado, acho que na década de 90. C, José Sarney assumiu a presidência por causa da morte de Tancredo Neves, também está correto. Letra D, seu governo... Letra C fala sobre aquelas questões, né, que eu falei sobre o porquê o José Sarney foi o vice, né, do Tancredo Neves, né? Letra D, seu governo terminou com altos índices de popularidade. Com certeza não, né? Os vários planos fracassados, né? São 4 planos fracassados do José Sarney, né? A moratória da dívida externa, que ele não paga os juros da dívida externa, né? Alta crise econômica, hiperinflação, né? Então a população estava ali totalmente descontente, né? O governo do José Sarney termina com alto grau de impopularidade, tá certo? Então, letra D, já que é a alternativa incorreta. Questão 8, né, que caiu até no Enem de 2014, tá, gente? E aí vocês dão uma parada no vídeo, vão lendo e depois vocês continuam, né, para a explicação. Olha só, né, tem uma charge, né? Todo brasileiro tem direito à moradia e ele está segurando, né, a Constituição do Brasil. E aí a mulher, a companheira, responde, né? Agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde, né? Enfim. A discussão levantada na charge, publicada logo após a promulgação da Constituição de 88, faz referência ao seguinte conjunto de direitos. Então, olha só, entendam o enunciado, né? A discussão levantada na charge, publicada logo após a promulgação da Constituição, faz referência a seguinte conjunto de direitos civis, como direito à vida, à liberdade de expressão e à propriedade. Fala em liberdade de expressão aí? Não, né? B, sociais, como direito à educação, ao trabalho, à proteção, à maternidade e à infância, né? É o que está dizendo na charge, né? Agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde, aí tem os 3 pontinhos, e aí vocês olharem, prestar atenção na charge, né? Ela segurando a criança, né? No caso, tem um menino um pouco mais velho do que a criança que está segurando no colo, né? Em relação à maternidade, o menininho fala a questão da educação, né? Então, a infância, né? A proteção às crianças. Então, a letra B, tá, gente? A letra C diz o seguinte, né? Difusos como direito à paz, ao desenvolvimento sustentável, não está falando sobre isso. D, coletivos como direito à organização sindical, também não está falando sobre isso, né? A participação partidária, a expressão religiosa, não é disso que está falando.
políticos como o direito de votar e ser votado, a soberania popular e a participação democrática. Não está falando sobre essas questões, então, questão correta, letra B. Questão 9, né? Desde a promulgação da Constituição de 88, o sistema partidário e o legislativo constituíram as principais vias pelas quais as demandas da população foram canalizadas para o sistema político. As mudanças socioeconômicas, desde então promovidas, podem ser insuficientes, mas não são poucas, e foram alcançadas por meio do voto e de sua representação no executivo e no legislativo, né? Então, é o texto aí. Está falando aí das conquistas, né? Mesmo com as contrariedades, né, desse processo. A partir do texto, pode-se afirmar que após o fim do regime militar brasileiro de 64 até 85, né, a letra A, o processo de redemocratização fracassou ao não realizar mudanças profundas na composição e na atuação dos partidos políticos brasileiros. Não, o processo ele não fracassa, né, mesmo com as suas contrariedades. B, o aparato político partidário e parlamentar brasileiro, apesar de suas limitações, contribuiu para o aprimoramento da ordem democrática. Então, olha só, o que a letra B está dizendo, né? O aparato político partidário e parlamentar brasileiro, apesar de suas limitações, daquilo que eu estava falando para vocês, né, está havendo ali um processo de democracia, mesmo com algumas limitações, contribuiu para o aprimoramento da ordem democrática, né? É a questão correta, né, a letra B. A letra C diz o seguinte, né, os projetos de democratização e de reforma social foram bem-sucedidos, graças aos eficazes mecanismos brasileiros de representação política, né? Não é a letra C porque teve as limitações, tá, gente? Né? A Constituição de 88, né, e o processo de redemocratização, ele deixa algumas brechas, né, e deixa contradições, tá certo? Letra D, por isso está errada a letra C, tá? Letra D, os avanços sociais e políticos ocorridos no país foram mínimos e não provocaram alterações significativas no cotidiano da maioria dos brasileiros. Não é, né? Teve grandes mudanças, né? Teve grandes mudanças nesse processo do desemprego, a própria Constituição, né? A questão do crime de racismo como injúria racial, né? Como crime inafiançável, né? O voto dos analfabetos sendo garantido, a questão da proteção aos indígenas, então não foram mínimas, certo? Então, letra B. A última questão, para finalizarmos a aula, no período denominado de Nova República, o governo de José Sarney foi marcado pela consolidação democrática do país e pelo descontrole do processo inflacionário. É o que marca, né, o governo de José Sarney. De um lado, o fracassado choque econômico do Plano Cruzado, e de outro, o estabelecimento de uma nova Constituição em 88, assegurando conquistas democráticas inovadoras. São elementos dessa nova Constituição, exceto, né? Então, o racismo como crime inafiançável, correto, né? Então, a gente não marca, né? B, a defesa da liberdade de locomoção e associação, também a liberdade de expressão, né? A liberdade política, tá certo? C, a extinção do habeas corpus, não, né? O habeas corpus ele foi extinto no período com o AI-5, né? Mas com a redemocratização, com a Constituição, ele é garantido constitucionalmente, certo? Então, a questão, né, a letra que marcamos aí, a letra C, é a presença de um Estado laico, né? Então, qualquer pessoa pode professar a sua fé, né? Então, a letra C, tá, gente? É a questão incorreta. Então é isso, né? Acabamos por aqui a aula, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, né? Discutimos aí algumas questões sobre esse processo. Qualquer dúvida, vocês perguntam, tá certo? Então até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.